aqui já é uma listinha que a César Gran Rio também gosta muito. Tem alguém lá ainda? Tá, termina lá então para a gente começar aqui. Você vai ver também que não é nada demais. Eu só coloquei essa lista para você já saber que isso daqui também, né, essas situações que eu estou colocando aqui, a gente vai analisá-los, tá? Isso aqui também são problemas que eu utilizo de análise combinatória, mas que a saída também é o princípio multiplicativo da análise combinatória, tudo bem? Tá? Comissão com o que mesmo? Comissão com hierarquia. Vocês Gran Rio gosta muito. Vou criar um exemplo e a partir do exemplo a gente entende, tá? Um grupo de parlamentares é formado por quantas pessoas? Quantas comissões de 3 pessoas nós podemos formar a partir desse grupo de que mesmo? Das 7 pessoas, importante ressaltar. Sabendo que a primeira pessoa da comissão tem que ser o quê? A segunda vice-presidente e a terceira tesoureira. Tá? Teoricamente, é uma comissão formada por 3 pessoas, é ou não é? Mas teoricamente, qual é a pessoa mais importante dessa comissão? Que é mais importante que a vice, que é mais importante que a tesoureira. Esse tipo de comissão é o que a gente chama de comissão com o que mesmo? Com hierarquia. As pessoas têm cargos dentro da comissão. Porque existe uma outra comissão, que eu vou ver depois com vocês, que não tem hierarquia, mas aí já não é princípio multiplicativo, é combinação. E essa confusão que a galera faz às vezes em dia de prova. Caramba, eu não sabia qual das duas situações eu utilizava. Se era o princípio ou a combinação. Por isso que eu já estou botando comissão com o que mesmo? Hierarquia. Eu sou melhor que você, quem manda aqui sou eu. Se você pegar uma comissão desse tipo, quem vai dar o total de comissões, que é o que ele pede aí para você calcular, também é o princípio que mesmo multiplicativo aí da análise combinatória. Importante ressaltar que isso tudo é análise combinatória. Eu só estou dividindo em categorias para facilitar a tua vida. Mas a gente, como é que eu vou fazer? Tá? Vejo quantas possibilidades eu tenho para preencher essas vagas. Quantas pessoas eu tenho à minha disposição mesmo? Então, para preencher essa primeira vaga de presidente, eu tenho quantas possibilidades? Por que 7? Porque são quantas pessoas? E qualquer uma das 7 tem alguma restrição? Qualquer uma das 7 pode concorrer à vaga de quem mesmo? Não há restrição. Tudo bem ou não? A banca não falou nada. Foi ou não foi até aí? Legal? Bom, para preencher a vaga de vice-presidente, eu tenho quantas possibilidades? 7 não. 6. Por que está errado botar 7? Porque alguém já vai ficar para quê? Para presidente. Estou certo ou estou errado? Ah, mas ele não falou da palavra distinto aí. Ele falou? Não. Mas fica implícito que aí só pode ser o quê? Distinto, né? Porque a pessoa não vai poder acumular 2 funções. Tudo bem ou não? Tá aí legal? Tá? Então, para preencher a vaga de vice-presidente, quantas possibilidades? 6. E a de tesoureiro? 5. Agora é só multiplicar. Achei o total de comissões aí de 3 pessoas. Então, a coisa ela é fácil. Mas eu tenho que estar direcionado. Comissão com o que mesmo? Com hierarquia. Tudo bem ou não? Tá aí legal? Agora é só multiplicar. 7 vezes 6 vezes 5. 5 vezes 6, 30 vezes 7. Eu consigo formar um total de quantas comissões mesmo? De 210 o quê? 210 comissões que eu consigo formar. Tudo bem ou não? Tá aí legal? Beleza? Tá? Comissão com hierarquia. Tá aí. Existe uma outra comissão, a gente só vai ver lá em combinação. Aí não tem hierarquia. Todo mundo é igual diante de Deus. Aí é combinação. Aí não é princípio. Legal? Ó, dá uma pausa aqui. Resultados de uma o quê? Resultados de uma competição. Um grupo possui 10 atletas que vão disputar uma corrida, por exemplo. Quantos são os resultados para os 3 primeiros lugares? Vamos admitir que não haja empate nessa corrida, tá bom? Quantos são os resultados distintos aí para os 3 primeiros lugares? Quem dá também isso aí, resultados de uma o que mesmo? Competição, né? E aí quando eu falo competição, né, num sentido mais amplo que você possa imaginar, quem dá isso também é o princípio multiplicativo. Engraçado que teoricamente, implicitamente, aqui também existe o quê? Que teoricamente, qual é a pessoa mais importante? O primeiro lugar, que é a medalha de ouro, o lugar mais alto do pódio. Estou certo ou estou errado? Né? Então, num paralelo semântico com isso daqui, seria quase a mesma coisa. Aqui a pessoa mais importante é quem mesmo? Aqui a pessoa mais importante é que tirar o primeiro lugar. E a gente no dia a dia até ficou em primeiro, o restante a gente não quer nem saber. Né? Então, quem dá o total de resultados, né, de uma competição? É o princípio multiplicativo. Me ajuda? Quantos atletas eu tenho mesmo? Para preencher essa primeira vaga eu tenho quantas possibilidades? Qualquer um dos 10 atletas pode ganhar a corrida. Pode ou não pode? Pode, admitindo que não haja empate, tá legal? Vamos lá. Para preencher a vaga do segundo colocado, segundo lugar, quantas possibilidades? Por que não 10? Porque um já ganhou a corrida, já ficou em primeiro lugar. Tem quantas possibilidades? 9. A vaga do terceiro colocado, 8. Agora é só o cara multiplicar e acabou a questão.
Então, o aluno já tem que ir para a prova sabendo que, opa, comissão com hierarquia, resultados de uma o que mesmo? Isso tudo quem dá também é um princípio multiplicativo. Só que o cara chega à prova, ele não sabe dessas coisas, aí ele não vai pensar no caminho porque ele vai seguir. Aí ferrou no dia da prova. Tudo bem ou não? Tem legal? Vamos só multiplicar. 10 vezes 9 vezes 8. Isso aqui dá um total de quantos resultados mesmo? De 720 resultados distintos para os três primeiros lugares. Foi ou não foi, galera? Beleza? Ah. Isso aqui já foi. Terceiro item dessa listinha. Total de maneiras de você responder a um quê? Uma prova, um simulado, um questionário, um cartão-resposta. Tá? Vou criar uma situação fictícia aqui. Você vai fazer uma prova de matemática com 3 questões, tá legal? Questão 1, questão 2 e questão 3. Cada questão tem 5 alternativas. Essa prova clássica que a gente faz, né? 3 questõezinhas de matemática. Teu cartão resposta. Tem as 3 questões. E quem já fez prova sabe que é assim, né? Questão número 1, aí vem as 5 alternativas. Vem ou não vem? Questão número 2, vem 5, aí você vai marcar. Aí a pergunta da prova era a seguinte: de quantas maneiras você poderia marcar esse cartão resposta? Há várias combinações possíveis, há ou não há? Tô certo ou tô errado? Alguém aqui na sala poderia... as minhas 3 questões eu marquei A e A. Alguém poderia falar, não, a minha primeira deu A, a minha segunda deu B, a minha terceira deu C. Há várias combinações possíveis, há ou não há? O que vai dar o total de combinações possíveis, o total de maneiras de você responder esse cartão resposta. Também é um princípio que é mesmo multiplicativo. Por isso que eu botei, total de maneiras de você responder o que mesmo? Uma prova, um simulado, um questionário, né? Que tenha semanticamente essa ideia aí de marcar opções, marcar respostas. Quem dá isso aí para esse multiplicativo. Eu vou ver quantas possibilidades eu tenho para cada questão e vou multiplicar. Lembrando que cada questão tem quantas alternativas mesmo? Então me ajuda? Você vai responder a primeira questão. Para você responder a primeira questão, você tem quantas possibilidades de opção? 5 possibilidades. Ou A, ou B, ou C, ou D, ou E. Tô certo ou tô errado? Então, para eu responder a primeira questão, eu tenho 5 possibilidades. A segunda questão, quantas possibilidades? 5 também. Por quê? Porque qualquer uma das questões vai ter à disposição quantas alternativas? 5. Isso não muda. Já pensou se numa prova isso mudasse? Eu pensei que aqui fosse 4. Não. Aí você está falando que a segunda questão só tem 4 opções. Você não pode ter isso numa prova. A prova tem que seguir um ritmo, concorda não comigo? Só se o cara criar uma situação lá hipotética, mas a ideia é essa. Então, para eu responder a segunda questão, eu também tenho quantas possibilidades? 5. Para eu responder a terceira questão, eu também tenho quantas possibilidades? 5. Agora é só o cara multiplicar, ele encontra o total de maneiras que ele tem de responder o cartão resposta. Vamos só multiplicar, por favor? 5 vezes 5 vezes 5, eu tenho um total de quantas maneiras mesmo? De 125 maneiras. Se hoje aqui, nessa sala, houvesse 125 pessoas, cada uma poderia responder de uma maneira diferente do outro. Só para você ter uma ideia, 125 maneiras que eu tenho diferentes de responder esse cartão resposta. Agora, mais uma vez, imagina alguém vai para uma prova, aí o cara vai para a prova sem saber que isso aqui é o princípio, aí o cara vai perder muito tempo. Caramba, eu vou sair por quê? É combinação, é permutação, princípio multiplicativo. Tudo bem ou não? Tem? Legal? Uma copiada aí rapidinho. Foi ou não, galera? Tudo bem? Aí atrás foi? Pessoal do online, beleza? Aqui. Total de maneiras de você o quê? Colorir uma região, pintar coisas, né? Isso também cai na conta do princípio multiplicativo. Criei uma situação hipotética, tá? Isso aqui é a fachada de um prédio. Ele dividiu aí com 3 listras, 1, 2, 3. Ele quer pintar essas listras, tá legal? E ele tem à disposição dele quantas cores? 4 cores que ele tem à disposição. De quantas maneiras ele pode pintar essa fachada sabendo que ele não pode repetir cor? Quer dizer, não pode repetir cor. Cores distintas. Quem dá isso também é o princípio multiplicativo. Vamos ver quantas possibilidades a gente tem para pintar cada faixa? Me ajuda aí, por favor. Vamos lá? Para pintar a primeira faixa, eu tenho quantas possibilidades? Posso usar qualquer uma das 4 cores. Posso ou não posso? Posso usar qualquer uma das 4 cores. Suponhamos que eu tenha usado, por exemplo, a cor azul. Tá? Suponhamos. Ela vai poder ser repetida? Não, porque a condição é que as cores sejam o que mesmo? Distintas. Então me ajuda? Para pintar a segunda faixa, eu tenho quantas possibilidades? 3, porque eu não posso mais usar azul. Suponhamos que eu tenha usado a vermelha. Ela está fora, não pode ser mais utilizada.
Beleza ou não? Para pintar a última faixa, tem quantas possibilidades? 2. Por que uma pessoa... Questão da Cis Gran Rio. Do TJ, se não me engano, de Rondônia. Aí não entra na minha cabeça por que o povo não consegue perceber isso. Aí tá, a prova foi difícil, aí você vai ver a prova. Não é possível. A pessoa está num momento difícil, né? Não é a prova foi difícil. Concorda ou não comigo? A pessoa está num momento difícil, é diferente da prova ser difícil. Ou, né, fica presa a fórmulas para poder fazer as questões. E o que eu estou fazendo? Uma análise das coisas. Eu não estou ficando preso à fórmula. Você vê que até então não usei nenhuma fórmula para vocês. Eu estou usando uma análise. E aí, pelo princípio multiplicativo, 4 vezes 3 vezes 2, 12 vezes 2, eu tenho um total de quantas maneiras mesmo? De 24 maneiras de pintar aí essa fachada desse prédio. Sem repetir cor, evidentemente, né? Por exemplo, uma primeira maneira seria essa daqui, ó. Eu vou até fazer aqui, ó. Seria uma fachada, seria ou não seria? Azul, o que mais? Vermelho e verde. Aí eu posso trocar depois. Aí são, no total, quantas maneiras mesmo? 24 maneiras que eu teria. Perceberam? Então, eu tenho que chegar à prova. Quem fez a prova do TJ lá, né, que a Cis Gran Rio fez, né, lá da região norte, se já soubesse que o total de maneiras você é o que mesmo? É o princípio multiplicativo. O cara matava. Foi a primeira questão da prova. O cara já matava a questão. Caramba, isso aqui é o princípio. Vou ver quantas. Tem atenção, que às vezes o cara coloca alguma condição, tudo. Mas a ideia é essa daí. Tudo bem ou não? Legal? Total de maneiras de você se acomodar em quê? Total de maneiras de pessoas se acomodarem em vagas. Podem ser bancos, né, lugares no interior de um veículo. Ou veículos, né, se acomodarem em vagas de um estacionamento. Quem dá isso também é o princípio multiplicativo. Também dá isso pra gente. Cria uma situação hipotética, tá? Paulo e Pedro estudam na mesma sala. Essa sala só tem 7 cadeiras. De quantas maneiras o Paulo e o Pedro poderiam ocupar, né, uma das 7 cadeiras aí dessa sala em que eles estudam? Quem dá isso pra gente é o princípio multiplicativo. Eu não sei qual foi o primeiro aluno a chegar aqui hoje. Vamos supor que a sala estivesse vazia. Mas o primeiro aluno que chegou aqui hoje, para ele se sentar, ele tinha todas as possibilidades. Tinha ou não tinha? Certo ou errado? E a ideia é essa. Olha para cá. Quantas cadeiras eu tenho à minha disposição? Aí o Paulo chega para ele se sentar. Para o Paulo se sentar, quantas possibilidades de escolha para o lugar em que ele vai se sentar ele tem? Ele pode escolher qualquer um dos 7 lugares? Pode ou não pode? Ele tem 7 possibilidades. Suponhamos que o Paulo resolveu sentar aqui na cadeira 6. Chega o Pedro. Para o Pedro se sentar, ele tem quantas possibilidades? Porque o Paulo já está sentado. 6 possibilidades. Acabou. Pelo princípio multiplicativo, 7 vezes 6. Isso aí me dá um total de quantas maneiras mesmo? Alguém me ajuda? De 42 maneiras que os dois têm de escolher 2 lugares aí para se sentar, para você ter uma ideia. Aí a galera perde tempo, mais uma vez, com fórmula. E não é fórmula, é análise. É isso que eu estou falando para vocês. Tudo bem ou não? Legal? Ó, total de maneiras que você tem de quê? De se deslocar de um lugar para o outro. Vamos criar uma situação hipotética. Você mora na cidade A e estuda na cidade C. Não existe uma condução direta de A para C. E muita gente passa por isso, passa ou não passa, né? Aí, obrigatoriamente, você tem que fazer uma baldeação na cidade... Bem, uma baldeação, uma escala, vai ficar mais elegante, né? Vai ser Banco do Brasil, falar de escala vai ficar melhor, entendeu? Faz uma escalazinha aí na cidade B. De A para B, você tem 3 linhas aí de ônibus distintas, tá bom? Uma que vai por cima, outra que vai por baixo, outra que vai aqui reto. Mas te levam à cidade B. De B para C, você tem quantas linhas distintas? 4. De quantas maneiras uma pessoa pode se deslocar de A até o quê? Passando por B. Quem dá isso também é o princípio multiplicativo. É o princípio multiplicativo que dá isso para você. Me ajuda, por favor? Tá? Para você se deslocar de A para B, você tem quantas possibilidades de escolha? 3. Pode usar qualquer uma das 3 linhas. Pode ou não pode? Qualquer uma das 3 linhas levam você à cidade B. Chegando a B, de B para C, você tem quantas possibilidades? 4 possibilidades. E aí, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 4. De quantas maneiras você tem para se deslocar? De quantas maneiras distintas? De 12 maneiras distintas que você tem para se deslocar de A até o que mesmo? C, passando por B. Você pode, no braço, construir as 12 maneiras. Por exemplo, você poderia pegar a linha 1 aqui, azul? Pode ou não pode? Pode ou não pode?
Posso combinar linha 1 em azul com a linha 1 em vermelho. Linha 1 em azul com a linha o quê? Linha 1 com a linha 3. Aí se você sair combinando, no final você contabilizar, vai encontrar um total de quantas maneiras mesmo? De 12 maneiras que você tem de se vestir, não, de se deslocar. Muita gente não sabe que problema de deslocamento também, quem dá é o princípio multiplicativo. Dá pra gente aí, total de deslocamentos, beleza? Só para fechar, total de maneiras que você tem de quê mesmo? De se vestir, de comer. Suponhamos que você tenha 3 calças e 4 blusas, tá? De modelos diferentes. De quantas maneiras você pode se vestir? Escolhendo uma calça, tá? Vou botar aqui, ó. Uma calça e uma blusa. Que dá para você o total de maneiras que você tem de se vestir, de se arrumar, né? Hoje, para vir para cá, de repente você abriu lá o teu guarda-roupas, né? Você vê calça, vê blusa, né? A análise combinatória dá o total de maneiras que você tem de se vestir. Só para você ter uma ideia. Então, estou criando uma situação hipotética. Você tem 3 calças e 4 blusas de modelos diferentes. De quantas maneiras distintas você pode se vestir, escolhendo uma calça e o que é mesmo? E uma blusa. Vamos ver quantas possibilidades eu tenho para a escolha. Depois a gente usa o princípio multiplicativo. Me ajuda aí, por favor? Tá? Quantas calças eu tenho à minha disposição mesmo? Então, para a escolha das calças, eu tenho quantas possibilidades? 3 possibilidades. Eu posso escolher qualquer uma das 3. Posso ou não posso? Vamos para as blusas aqui. Ó. Quantas blusas eu tenho à minha disposição mesmo? Então, para a escolha da blusa, eu tenho quantas possibilidades mesmo? 4. E aí, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 4, eu consigo me vestir de quantas maneiras mesmo? De 12 maneiras distintas que eu consigo me vestir, para você ter uma ideia. Então, muita gente não sabe, quem dá também isso é o princípio que é mesmo multiplicativo. Total de maneiras que você tem de que mesmo? De comer. Às vezes você vai nesse self-service aí da vida, você tem lá, estou dando um exemplo, 3 tipos de arroz, estou dando um exemplo, tá legal? 4 tipos de carnes e 5 tipos de saladas, tá? De quantas maneiras você pode arrumar o seu prato escolhendo um tipo de arroz, um tipo de carne e um tipo de salada. Perceberam que eu estou falando um em um, é isso, né? Porque se, por exemplo, forem 2 tipos de carne, 3 tipos de salada, aí já não é mais princípio, aí já é combinação, que eu vou mostrar depois. É sempre um, né? O princípio, ó, uma calça, uma blusa. Quem dá isso também é o princípio multiplicativo. Me ajuda aí, por favor. Para a escolha do arroz, eu tenho quantas possibilidades mesmo? 3. Para a escolha da carne, eu tenho quantas possibilidades? E para a escolha da salada, eu tenho quantas possibilidades? E aí, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 4, 12 vezes 5, eu tenho 60 maneiras distintas de arrumar o meu prato. Só para você ter uma ideia. Quantos vão ao self-service? Nem prestam atenção. McDonald's mesmo, você vai ao McDonald's, né? E ao McDonald's escolher o lanche é um problema de combinatória. Também é um problema de combinatória. Então a combinatória, o princípio multiplicativo, ele se faz presente, né, em várias e várias situações do dia a dia. Tudo bem? Dá uma copiada aí. Pega o seu materialzinho, vou fazer algumas questãozinhas já, para você começar a perceber.